Olá, sejam bem-vindos à 23ª lição da Escola Bíblica Dominical. Vamos continuar a combater ideologias e ensinos que se opõem à Palavra de Deus. E os temas que eu quero apresentar hoje é o ateísmo e o agnosticismo. Pois bem, vamos apresentar estas teologias, estas filosofias e depois apresentar a falácia dos seus ensinos. Queria, antes de mais, começar por colocar o fundamento da verdade bíblica. Então, em primeiro lugar, Deus é o Criador. Este é um fundamento. Dele não abdicamos. Um Criador transcendente, acima da sua criação, pessoal, um Deus que se relaciona com a criatura e santo, um Deus que julgará com justiça, com equidade, mas também com misericórdia. Em segundo lugar, o homem é a criatura, criado à imagem de Deus, mas caído em pecado. Terceiro fundamento, a revelação é real, não é fantasiosa, não é mitológica. Não. Deus falou por meio da criação, Deus falou por meio da sua palavra e ainda fala hoje, e Deus falou por meio do seu Filho. Portanto, o nosso Deus não é incognoscível, não, ele pode ser conhecido. Muito bem. Vamos avançar então para esta lição, lembrando que teremos perguntas reflexivas e no final terminaremos com oração, como vem sendo habitual. Então, este nosso 11º tema, comecemos pelo ateísmo. O ateísmo, de que é que se trata? É, na sua essência, a negação deliberada da existência de Deus e de qualquer realidade transcendente, fundamentando a existência apenas na matéria e no acaso. Precisamos então compreender que o ateísmo não é apenas uma falta de fé, mas sim um sistema de crença invertido, que tenta colocar a razão humana no lugar do Criador. Vejamos o que diz Romanos, capítulo 14, versículos 22 e 23. A fé que tens, tem-na para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém da fé, e tudo o que não provém da fé é pecado. Isto foi dito num contexto diferente, naquilo que se devia ou não comer, se devia ou não fazer dietas alimentares. Um guarda dias, outro guarda anos ou meses ou festas. Faça-se tudo para agradar ao Senhor. E não devemos ser ocasião de escândalo ou de tropeço para o irmão, mas receber o fraco na fé com amor, não colocando ainda mais dúvidas sobre dúvidas. Mas o que eu quero destacar neste versículo é o que afirma no final. Diz: e tudo que não provém de fé é pecado. Ora, para se crer em Deus, é necessário que se creia que Ele exista e que é galardoador dos que o buscam. O ateísmo coloca Deus de lado, não crê em Deus, ora isso é pecado. Em Gálatas capítulo 3, versículo 22 diz: mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Não foi só Adão e Eva que pecaram, mas o seu pecado passou a todos nós, seus descendentes, por isso que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos foram colocados debaixo da desobediência, à semelhança de Adão e Eva, e por isso todos carecem, necessitam de quê? De ser salvos, de serem perdoados, de serem reconciliados com Deus.
Observemos então que esta filosofia, o ateísmo, opõe-se à verdade bíblica. Em primeiro lugar, a Bíblia começa com a afirmação categórica: no princípio criou Deus. Lemos isso em Gênesis capítulo 1 e nos primeiros 2 versículos. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ora, aqui está a base. Deus é quem está no princípio, foi quem criou o princípio, ou seja, foi quem criou o tempo, foi quem criou o espaço e foi quem criou a matéria. E com estes 3 elementos, tempo, espaço e matéria, pôde criar todas as coisas. O ateísmo tenta remover o sujeito da história, o que gera um conflito a 3 níveis. Primeiro, acerca da origem. A Bíblia ensina que a criação foi feita do nada por um Deus pessoal. O ateísmo propõe o materialismo, onde o universo é um acidente cósmico sem propósito. Mas em Hebreus capítulo 11, versículo 3, nós lemos que pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que o que se vê não foi feito do que é aparente. E em João capítulo 1, versículo 3, nós lemos: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E em Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17, afirma que Cristo criou todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, por meio dele e para ele. E ainda diz que ele é o sustentador de todas as coisas. Em Neemias capítulo 9, versículo 6, ali se reconhece que Deus fez os céus, o exército dos céus, a terra e tudo o que nela há. Em segundo lugar, com respeito à moralidade. Se não há Deus, não há um legislador moral absoluto. A verdade bíblica afirma, contudo, que a ética provém do caráter santo de Deus. No entanto, o ateísmo reduz a moral a conveniências sociais ou impulsos biológicos. Vejamos o que diz 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Mas como é santo aquele que nos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Este texto, citando Levítico, reforça que o comportamento ético, ou seja, o procedimento, deve refletir a natureza pura e santa de Deus. Em Levítico, capítulo 11, versículos 44 e 45 e capítulo 19, versículo 2, diz que consagrem-se e sejam santos, pois eu sou santo, diz o Senhor. Aqui Deus estabelece que o seu caráter santo é a base para as leis éticas que distinguem o seu povo. Em Mateus capítulo 5, versículo 48 diz: sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Jesus completa a lei ao apontar a perfeição moral de Deus como o padrão definitivo para as ações humanas. Em Efésios capítulo 4, versículo 32, paralelo de 1 João capítulo 4, versículo 11, a Bíblia instrui os fiéis a perdoar e a amar os outros como Deus nos amou e nos perdoou em Cristo. A ética cristã é, portanto, imitar o caráter de Deus. Não há pessoa humana alguma que possa ser um modelo ou exemplo de caráter, de moralidade ou de santidade. Em terceiro lugar, a esperança. Vimos a origem, vimos a origem, falamos sobre a moralidade e agora
falamos sobre outro ponto, a esperança. Que esperança pode oferecer o ateísmo e que esperança nos oferece a Bíblia? A fé cristã aponta para a redenção e a vida eterna, ao passo que o ateísmo termina no niilismo, de que já falamos numa aula anterior, que é a ideia de que após a morte não há nada, tornando a existência humana um parêntese entre dois nadas. Relativamente àquilo que a Bíblia nos informa, é que foi pago um preço para que nós fôssemos redimidos da nossa condição de pecadores. Houve um preço que foi pago, houve uma dívida que foi saldada, houve um resgate que teve que ser feito. Em Hebreus 9, versículo 12, Jesus obteve eterna redenção para nós, através do seu próprio sangue. Em Marcos, capítulo 10, versículo 45, Jesus veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Em Efésios, capítulo 1, versículo 7, diz que em Cristo temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos nossos pecados. E não é só isto. Para além do perdão, da redenção, do resgate que foi feito, é-nos prometida vida eterna, porque fomos feitos filhos de Deus com direito às bênçãos celestiais, a uma herança eterna. Vejamos o que diz João, capítulo 3 e versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em João, capítulo 10, versículo 28, Jesus garante vida eterna aos seus seguidores e que ninguém os tirará de sua mão. Em 1 João, capítulo 2, versículo 25, diz que a promessa que ele nos fez é a vida eterna. Em Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, ou por meio de Cristo Jesus. E João, capítulo 11, versículo 25, Jesus afirma: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A redenção não é apenas para o futuro, mas começa com o perdão no presente e a transformação num processo de santificação que levará a vida toda da nossa existência, através de um relacionamento com Jesus, ou seja, com a sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, apresentemos os erros desta filosofia. A maior falácia do ateísmo é a incongruência. Para alguém afirmar com 100% de certeza que Deus não existe, teria então de possuir conhecimento pleno de todo o universo, em todos os tempos. Ou seja, essa pessoa teria de ser ela própria omnisciente, ou seja, ela própria tornar-se um Deus. Quem afirma que Deus não existe, então essa pessoa tem que ser Deus, para conhecer todas as coisas. É uma contradição. Além disso, o ateísmo cai na falácia da ciência, o chamado cientificismo. Porquê? Porque argumenta que só o que é provado pelo método científico é real. Porém, a própria afirmação de que só a ciência prova a verdade não pode ser provada pela ciência. É uma pressuposição filosófica. Por isso, temos que fazer uma conclusão apologética, ou seja, em defesa da verdade. Como bem diz o Salmo 14, versículo 1, diz o nécio no seu coração: não há Deus. Observem que o texto diz no seu coração, sugerindo que o ateísmo é muitas vezes uma fuga moral e não apenas um dilema intelectual. Ou seja, a pessoa reconhece que não está bem, que não tem paz dentro de si e por isso quer evitar ser confrontada com a moral de Deus, não é? Ou com um Deus que é moral, que exige santidade. Então é uma tentativa de negar o juiz e de evitar o juízo.
Desta forma, dizendo que o juiz não existe, que não existe também o juízo. E assim podem continuar a viver de qualquer maneira. Cuidado, não te deixes enredar por esta filosofia, pois temos evidências mais do que suficientes à nossa volta de que Deus existe. Tem que existir um Criador. Bendito seja o nome do Senhor. Avancemos para o 12º tema, o agnosticismo. É talvez a postura intelectual mais comum nos meios académicos. Porquê? Porque dizem que eu estou indiferente, não afirmo que Deus existe, mas também não afirmo que Ele não existe. Para mim, é-me indiferente. É um assunto que me passa ao lado. Este termo agnosticismo é diferente do termo ateu. O ateu afirma que Deus não existe, mas o agnóstico diz que não se pode saber, ou não se quer saber. Ele senta-se no muro da dúvida, está em cima do muro, alegando que a mente humana é limitada demais para alcançar a realidade de um ser supremo. Claro está que esta filosofia se opõe à verdade bíblica. A Bíblia não apresenta Deus como um enigma insolúvel, que ninguém consegue resolver, ou incognoscível, que ninguém consegue conhecer. Mas a Bíblia apresenta-nos um Deus que se revela, sem qualquer sombra de dúvida. Na criação, nós vemos que os céus e a terra proclamam a glória e as obras de Deus. Podemos ver isso no Salmo 19, podemos ver isso em Romanos, capítulo 1, versículos 18 a 20. Nas Escrituras, do Velho Testamento, nos profetas, Deus comunica a sua lei, Deus comunicou a sua vontade, Deus fez as suas alianças, e isto de forma progressiva. Podemos ler Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, e no Novo Testamento, Hebreus, capítulo 1 e versículo 1, onde diz que Deus, outrora, falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas a nós falou-nos pelo Filho. Vemos também a revelação de Deus em Jesus Cristo. Podemos dizer que é a revelação máxima. Cristo é a revelação plena e final de Deus. Deus feito homem. Jesus é Deus feito homem, permitindo assim conhecê-lo pessoalmente. Podemos ler versículos como João, capítulo 14, versículo 9, ou Colossenses, capítulo 1 e versículo 15. Pois o Senhor Jesus certa vez disse a Filipe: quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Quem conhece a Cristo, conhece o Pai. O Senhor Jesus disse mais: só o Pai conhece o Filho, e só o Filho conhece o Pai e aquele a quem o quiser revelar. Se queremos conhecer o Pai, precisamos aproximar-nos do Filho. O que acontece é que ao rejeitar o Filho, estamos a rejeitar o Pai. João diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e era Deus. E ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Este é o problema de toda a humanidade caída, que rejeita o Senhor Jesus. Vemos também, em relação a episódios específicos, a acontecimentos concretos, que Deus se revelou pessoalmente a figuras como Abraão, em Gênesis capítulo 12, nos primeiros 2 versículos, e a Moisés na sarça ardente, em Êxodo 3. Vemos também na cruz, a cruz de Jesus é o ponto máximo, onde Deus revela ali a sua justiça e a sua misericórdia. Bendito seja o nome do Senhor. Vemos também Jesus se transfigurando no Monte da Transfiguração e revelando a sua glória, a glória que tinha juntamente com o Pai, antes de vir a este mundo em carne. Por isso, Deus revela-se. Revela-se para que o homem conheça a sua vontade e para que seja salvo, tornando a criação indesculpável por não o reconhecer. Que não seja esse o teu caso.
mas que tu possas voltar para Deus. Outro dos erros desta filosofia, o agnosticismo, é que ela acaba por ser tão dogmática, ou seja, estabelece dogmas, verdades, princípios, quanto a verdade que ela critica, que seja a verdade de que existe Deus. Portanto, ao afirmar que é impossível conhecer a Deus, o agnóstico está a fazer uma afirmação como se tivesse conhecimento absoluto, que só Deus tem. Então também é uma contraprodução dizer que não se pode conhecer Deus. E ao afirmar que é impossível, significa então que ele tem todo o conhecimento. E se tem todo o conhecimento, então só Deus pode ter todo o conhecimento. Para saber que Deus não se pode conhecer, o agnóstico teria de conhecer as fronteiras de Deus e as fronteiras do conhecimento humano. Se isso fosse assim, o agnóstico tornar-se-ia Deus. E isto seria uma contradição, uma vez que supostamente não é possível conhecê-lo, como afirmam, claro está. Mas vejamos o que nos diz a palavra de Deus em Salmos 145, versículo 1 a 3. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Bendito seja o nome do Senhor. E em Romanos capítulo 11, versículos 33 e 36, diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Um terceiro ponto em que o agnosticismo falha é que muitas vezes eles não dizem que Deus é impossível de conhecer, simplesmente vivem como se ele não existisse, por falta de provas convenientes. Ou seja, muitos podem não ter aquela taxativa máxima de que Deus não se pode conhecer, mas pura e simplesmente preferem ignorá-lo, dizendo não existem provas suficientes para crer na existência de Deus. E isto chama-se de indiferença. A dúvida torna-se uma desculpa para evitar o compromisso moral. Se não tenho a certeza de que Deus existe, não tenho de lhe prestar contas. Ao fim e ao cabo, é disso que se trata. Mas Romanos capítulo 14, versículos 10 e 12 nos diz: Paulo enfatiza que todos comparecerão perante o tribunal de Deus. Em Eclesiastes capítulo 12, versículo 14, declara que teremos de prestar contas de tudo o que fizermos, até do que for ou do que estiver escondido. Em Mateus capítulo 12, versículos 36, diz: Jesus menciona que as pessoas darão conta de cada palavra fútil que proferirem no dia do juízo. Em 2 Coríntios 5,10 menciona que todos comparecerão perante o tribunal de Cristo para receber o que é devido pelo que fizeram por meio do corpo. Cabe aqui fazer uma distinção entre estes dois juízos, não é? Existem estes dois tribunais. O tribunal de Cristo para julgar os crentes, não para condenação, porque eles já foram salvos em Cristo Jesus, mas para receberem galardão. Por isso as suas obras precisam ser avaliadas. E depois existe o tribunal chamado o trono branco, que aí sim será para condenação daqueles que não receberam a Cristo nesta vida pela fé. Que tu possas vir a Cristo, aceitar o Evangelho pela fé para ser salvo, em nome do Senhor Jesus. Terminando, 1 Pedro capítulo 4, versículo 5, diz que os vivos e os mortos prestarão contas àquele que está pronto para julgar. Estes versículos reforçam a responsabilidade individual sobre as ações e o juízo divino sobre toda a humanidade. Portanto,
o agnosticismo moderno exige provas laborais para realidades espirituais. Ora, aqui temos outro erro. Porquê? É um erro de categoria. Como é que se pode tentar medir o amor com uma régua? Não se pode. Como é que se pode falar de coisas espirituais comparando-as com as coisas materiais, físicas, naturais? Não se pode. Veja o que diz 1 Coríntios, capítulo 2, 6 a 16. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preparou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito Santo, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Paulo está a falar para crentes. Só os crentes possuem a habitação do Espírito Santo em si. Disto também falamos, continua o texto, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. E porquê? Porque lhe são loucura e não pode entendê-las. Porquê? Porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual, o crente, julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Perante esta exposição, cabe-nos fazer uma defesa apologética da verdade, não é? Como discípulos de Cristo, devemos lembrar que o problema do agnóstico raramente é a falta de elementos, a falta de evidências, mas querem suprimir a verdade. Conforme vemos em Romanos capítulo 1, versículos 18 a 23. Diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Como vimos, a Bíblia diz que o homem conhece a Deus, mas escolhe ignorá-lo para manter a sua independência, a sua autonomia. Ou seja, rejeita o caminho de Deus para seguir no seu próprio caminho. O antídoto para o agnosticismo não é apenas o argumento lógico, mas o encontro com a pessoa de Cristo, que é a imagem do Deus invisível, conforme nos diz Colossenses 1,15. Ele não é uma teoria, é uma pessoa
histórica, real, mas também é uma pessoa espiritual, porque é Deus em carne. Bendito seja o nome do Senhor. E, portanto, há coisas que não vão lá apenas por raciocínio lógico. É preciso ter um encontro com Deus, ter uma experiência com Deus, para que se possa abrir o teu coração, a tua mente se possa também abrir e assim a sabedoria de Deus possa entrar. Bendito seja o nome do Senhor. Chegados aqui, vamos refletir sobre qual é a nossa posição sobre estas filosofias, sobre estes ensinos que, à luz da Bíblia, estão errados e apresentam problemas sérios para o ser humano, principalmente o problema de não reconhecerem que são pecadores perdidos e condenados e não sentirem a necessidade de um Salvador. E esse Salvador é Jesus Cristo, o Senhor, e não há outro. Por isso, eu quero apresentar-te esta palavra, este Evangelho, esta boa nova de salvação, de cura e de libertação. E eu quero ajudar-te a voltar-te para Deus, a dar um passo de fé, pois para orar a Deus precisamos de crer que Ele existe e que Ele responde às nossas orações. Por isso eu te convido a dar um passo de fé nesta hora. E se o desejas fazer de livre e espontânea vontade, então vamos fazê-lo através de uma oração. Senhor Deus e bendito Pai, justo juiz e Criador de todas as coisas, aproximo-me da Tua presença reconhecendo a cegueira em que vivi. Confesso que tentei ser o Senhor da minha própria vida, seguindo os meus desejos e as filosofias deste mundo, ignorando a Tua lei e a Tua justiça e a Tua santidade. Reconheço hoje que o meu pecado não é apenas uma falha, mas é uma rebelião contínua contra Ti. Admito que mereço a Tua justa condenação, pois nada em mim pode pagar a dívida que tenho perante a Tua justiça. Não tenho desculpas, Senhor. Estou perdido e sem esperança. Por mim mesmo eu não consigo. Mas, Senhor, eu creio na Tua revelação, eu creio na Tua palavra e eu me arrependo com todo o meu coração e volto-me para Jesus, o Teu amado Filho, Jesus Cristo. Creio que Ele é o Deus que se fez homem, que encarnou, que viveu entre nós em sabedoria e em santidade e que morreu na cruz em meu lugar e que ressuscitou para me dar vida e vida com abundância. Confesso que o sacrifício de Cristo é suficiente e o único meio para que eu possa ser salvo, para que eu possa ser perdoado e para que eu possa ser reconciliado contigo. Por isso, eu confesso Jesus agora como o meu suficiente Salvador. Mais do que isso, confesso-te perante os homens e perante os céus como o único Senhor da minha vida. Renuncio à minha autonomia, à minha independência e entrego-te o governo do meu ser. Entrego-te o trono do meu coração. Dá-me o Teu Espírito Santo para que Ele possa vir habitar em mim, para que Ele possa consolar-me, possa guiar em toda a verdade, para que Ele me possa dar forças para seguir-te fiel, perseverante, todos os dias da minha vida. Comprometo-me pela Tua graça, pela Tua misericórdia, a servir-te fielmente, todos os dias que me restarem nesta terra, até que Te veja de novo
quando voltares para buscares aqueles que são teus. Eu quero pertencer a esse grupo. Pai, eu oro em nome de Jesus. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Se fizeste esta oração, eu quero te dar os parabéns. Tornaste-te um filho de Deus, nascido de novo, nova criatura. Agora sim, com a vida de Deus em ti, com o Espírito Santo a morar em ti, podes entender, dialogar, relacionar-te com este Deus da palavra e através da oração falar com Deus. E também juntar-te com outros cristãos que tenham esta fé bíblica para assim crescermos juntos, perseverarmos até ao fim. Em nome do Senhor Jesus. Que assim seja e eu te espero, se Deus permitir, na próxima lição. Até lá.